Vamos. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre liderança. Na verdade, eu trouxe uma proposta um pouco diferenciada da palestra original, porque a gente está falando com empresários, então eu trouxe a sensibilização do tema, por que falar desse tema, por que a gente fomentar esse tema nas organizações, principalmente aquelas que já têm um RH implantado, já têm um RH estratégico. Então, essa é a nossa proposta de hoje. Aqui estão meus contatos, mas depois eu coloco lá no chat para vocês, com maiores detalhes. Eu tive um probleminha com o site, e aí eu estou colocando aqui o meu e-mail pessoal, mas eu estou conseguindo dar conta. Não está fácil não, mas eu estou conseguindo dar conta dele. Então, se precisar de alguma informação que precise ser comunicação via e-mail, está aí o e-mail, o telefone, que também é o WhatsApp, e o @ das redes sociais. Então, quem sou eu, gente? Eu sou Paula Liz, eu sou gestora de pessoas que estou há mais de 20 anos no mercado de trabalho. Desses 20 anos, a maioria dele no setor de recursos humanos, mas eu também já trabalhei na área comercial, administração geral, perpassei por outros setores como financeiro e fiz alguns outros serviços em outras áreas também organizacionais. Eu trabalho com desenvolvimento humano e liderança. Então, há mais de 10 anos tem sido o foco do meu trabalho nas cadeiras que eu venho acumulando ao longo dos anos, né, em vários segmentos. O último segmento que eu tive foi um grande varejista alimentar, mas eu também já passei por escritório de advocacia, já passei por empresas de finança, comércio e alguns outros segmentos organizacionais. Eu sou treinadora e palestrante, então eu ministro curso, dou treinamentos em company e faço palestras também, como essa proposta também de palestra online, que ficou tão reforçado agora nesse período de pandemia e pós-pandemia. E aí eu quero fazer já um link, como eu disse, eu estou em Recife. Por que eu digo que eu estou em Recife? Porque eu estou em Recife, mas sou do Brasil, né? Porque eu estou em Recife, mas vez ou outra, me deslocando para outros estados. E hoje eu fiz até um post dizendo, indo ali em São Paulo, né, sem sair de casa, graças à tecnologia, né? Então, eu estou mais em São Paulo hoje do que, de fato, em Recife, mesmo que presencialmente eu estou aqui em Recife. Eu sou mentora de carreira também, então eu ajudo pessoas que estão querendo galgar novos cargos, novas possibilidades ou transição de carreira, falando um pouco da minha história, né? Mentorando através da minha experiência. E sou consultora organizacional. Né? Disso tudo aqui, o que eu menos faço é a consultoria organizacional, porque demanda muito mais tempo e debruça. Né? Então, eu reservo uma parte do meu tempo no ano para que eu possa estar, de fato, fazendo essa dedicação, porque a consultoria traz uma visão e uma convivência, tanto com o CEO, gestores e colaboradores de piso, que traz um conhecimento grandioso. E você aprende muito quando você ensina muito próximo. Então, essa sou eu. Hoje nós vamos falar de liderança de valor, que é a liderança humanizada, potencializando os resultados. E você pode dizer assim, Paula, mas não podia ser só liderança, por que tem que ser de valor? Né? E por que a gente tem que falar de liderança humanizada? Esse negócio parece que vai trazer muito aquele amor, aquele acolhimento que o colaborador pode fazer tudo. E é isso que eu quero desmistificar nessa manhã, nesse encontro. Quando eu trago valor associado a essa liderança, a gente está falando de capacidade, de habilidade, de virtude e de talento. E por que eu entendi que era importante trazer essa temática? Porque em muitas organizações, o líder, ele exerce esse papel de liderança, ou ele senta no cargo de liderança porque ele tem mais tempo de empresa, porque ele é mais simpático, porque ele é o melhor operador. É aquele típico exemplo de o líder comercial, ele era o melhor vendedor. Então, ele tornou-se o líder, o gestor comercial, porque ele vendia muito. E muitas vezes há um erro, porque a empresa não tem um bom líder, porque não foi visto habilidades, competências, e perdeu um grande vendedor. Então, esse é um exemplo típico que a liderança de valor ela precisa ser observada. E por que a liderança humanizada? A gente está no tempo em que as pessoas têm muito acesso à informação. Então, na verdade, o movimento que tem sido feito dentro das organizações, no sentido da não humanização,
ela tem muito a ver com o nível de conhecimento que as pessoas estão adquirindo. As informações estão muito mais plausíveis, elas estão muito mais claras e acessíveis. Você abre o Instagram, você vê falando de gestão. Você abre o LinkedIn, você vê falando de gestão. Você bota no Google, você vê falando de gestão. Então, as pessoas estão acessíveis à informação. E toda vez que a pessoa tem informação, ela pode adquirir conhecimento, porque informação e conhecimento são coisas distintas, a gente sabe. Mas toda vez que ela recebe informação, ela pode se debruçar naquela informação e adquirir conhecimento. E a partir do momento que ela adquire conhecimento, ela pode não mais se submeter a alguns tipos de comportamento que não estão adequados, por exemplo, numa relação de trabalho. Então, hoje a gente vai falar um pouco dessa importância de ter um líder de valor, ter uma liderança humanizada que vai trazer para a organização, de fato, resultado. E aqui leia-se resultados em todos os aspectos, inclusive resultado financeiro e resultado que traz à empresa crescimento, desenvolvimento no mercado de trabalho, na sua área de atuação. E aí o Maxwell, que é um escritor muito conhecido da gestão de pessoas e da administração, ele diz que a liderança é influência, né? Então, liderar é influenciar. Então, logo a gente faz que o caminho inverso de uma liderança que não está sendo fluida, que não está sendo construtiva, é que aquela influência não é uma influência positiva. Então, muitas vezes, a gente, como empresário, a gente olha o resultado da empresa, a gente olha um gráfico, a gente olha o DRE e a gente não entende porque aqueles números não estão compatíveis com toda a energia que muitas vezes a gente está solicitando de todo o corpo funcional. É porque a influência da liderança que, de fato, está executando, né, o dia a dia com o colaborador que vai nos ajudar nesse resultado, ela não é uma influência positiva. E aí eu queria abrir um parênteses para você, a gente está no Setembro Amarelo, e a Flávia trouxe uma frase, vou fazer um plágio aqui com sua autorização, viu, Flávia? Até copiei aqui, que diz assim, mude antes que precise mudar, né? Então, hashtag Flavinha trouxe essa frase que muito me impactou, porque na liderança também precisa ser assim. Nós, empresários, precisamos fazer mudanças. E aí, mudanças aqui, gente, não significa simplesmente demitir as pessoas e substituí-las, né? Existem outras possibilidades, e uma delas é treiná-las, é capacitá-las, mas é trazer essa liderança para uma liderança de fato humanizada, uma liderança de valor. Então, falando do Setembro Amarelo, a gente vê que as páginas do LinkedIn, né, muito amarelo, né, muita ação, muito se fala, e quando der o dia 1º de outubro, ninguém mais fala disso. Mas o Setembro Amarelo continua no 1º de outubro, vai continuar em novembro, vai continuar em dezembro, porque a gente precisa substituir o Setembro Amarelo, e aí eu não estou falando da ação, mas estou falando do comportamento de cuidar das pessoas no âmbito mental, de saúde mental, para uma cultura do bem-estar. E cultura do bem-estar também não tem a ver de dizer ao colaborador, você faz quando quer, você faz na hora que quer, você não tem meta, também não tem a ver com isso, a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Então, o inverso da liderança de valor seria uma liderança abusiva, seria uma liderança tóxica, e que isso tudo tem a ver com comportamento, né? A neurociência voltada para o comportamento vai dizer que a gente tem as conexões neurais, a gente tem comportamentos que são impelidos por ela. Então, é como se dizer, não que a pessoa é vítima, mas que ela tem algum problema em uma conexão ou em várias conexões neurais que leva ela a ter comportamentos que são inadequados para aquela posição que ela exerce, por exemplo. O comportamento ele está ligado àquilo que a gente aprendeu. Nós aprendemos, trazemos aquilo como verdade, e a partir desse momento a gente executa em comportamento. Então, uma liderança tóxica, muitas vezes, é simplesmente porque ele aprendeu assim. Então, ele aprendeu que ser líder é isso, né? Aquilo que a gente chama do chefe, né? O ex-chefe. Então, ele vai trazendo esse comportamento e ele vai trazendo toxicidade para toda a organização. E aonde é que a gente vê isso claramente? Nos resultados. É lá no finalzinho do mês, a cada trimestre, semestre ou anual, não sei como é que você faz na sua empresa, a verificação dos seus resultados, mas é exatamente lá que esses comportamentos eles vão estar explícitos.
porque você vai perder negócio, porque um colaborador que não está bem, ele não vai atender bem. Leia-se a máxima que eu só dou aquilo que eu tenho, não é assim? Então, é como eu falei no começo, né? Eu falo que eu sorrio muito na voz, eu tenho uma voz muito leve. Então, hoje, eu estou dando o meu máximo para forçar uma voz que não é minha, né? Mas o que é que vai nos conectar? O desejo de eu estar aqui, né? A vontade de compartilhar e aprender também junto com vocês. Então, o colaborador que ele não está feliz, e aí leia-se felicidade em vários aspectos, ele não vai vender bem o seu produto, ele não vai atender bem o seu cliente, ele não vai fazer um relatório com a máxima de expertise que ele possui, ele não tem mais, ele não vê valor em nada daquilo que é proposto para ele. Então, eu queria fechar esse momento falando de toxicidade e falando de liderança abusiva, para que a gente faça com a liderança de valor o caminho inverso. Eu não queria falar da dor, mas eu queria dizer que há solução. Não sei se é a realidade de algumas das empresas aqui, ou de empresas que vocês conhecem, ou até de alguns profissionais ou CEOs de organização, mas há solução, há saída, e eu trouxe algumas coisas para a gente observar e pensar sobre isso. Então, na liderança de valor, eu trouxe 3 pilares, tá? Existem mais, mas, como eu disse, é para a gente pensar sobre o tema. Se a gente for falar de um curso, se a gente for falar de uma formação, isso vai muito mais profundo, principalmente quando é diretamente para o líder, né? Então, ele precisa ter uma outra parte antes disso, que é o autoconhecimento, autogestão. Então tem todo uns passos antes daqui, mas como empresários, como CEOs, eu trouxe para a gente refletir nos principais pilares de por que investir em treinamento e desenvolvimento da nossa liderança. Um é produtividade, o outro é engajamento e o outro é resultado. Eu não lembro quem foi que falou, né, que a gente não é filantropia, a gente, de fato, precisa de resultado. E, como eu sempre digo, resultado também tem a ver com valor, tem a ver com dinheiro, tem a ver com recurso, né? Então, a gente tem um amor pelo que faz, a gente tem talvez devoção, né? Alguns têm um propósito, né? Que são palavras que têm sido usadas muito, mas tudo isso, se não tiver alinhado a resultados positivos, se o seu saldo no final do mês, o saldo da sua organização não for um saldo positivo, se você não consegue ter lucro, você deixa de ser uma empresa saudável, você deixa de ser uma empresa que tem, de fato, resultados. E o que vai acontecer com você, a gente já sabe. Você vai entrar naquele índice que, de 3 a 5 anos, a maioria das empresas que são abertas no Brasil, elas são fechadas, ou elas entram em recuperação judicial, ou elas entram e declaram falência. Então, dentro da produtividade, nós vamos ter, isso aqui é o papel do líder no pilar produtividade. Ele precisa ter direcionamento, acompanhamento e delegação. Então, o líder, para ter uma liderança de valor, no pilar de produtividade, ele precisa dar um caminho. Qual é o caminho? Então, está aparecendo para mim aqui o Marcelo. Então, eu vou usar o Marcelo como exemplo, tá, Marcelo? O Marcelo, lá no escritório, quer aumentar o nível de produtividade, dele está vendo que tem poucos casos, ou está perdendo casos, ou as empresas estão reincidindo, e coisas desse tipo estão acontecendo, e ele vai chegar para a liderança dele, de alguma das áreas que a gente precisa aumentar a nossa produtividade, seja de ligar para cliente, para fechar contrato, seja para aumentar o número dos casos, ou de repente ele só trabalha com trabalhista e ele quer ampliar as outras áreas do direito para aquelas organizações. O líder precisa dar o direcionamento à equipe. Ele bebeu na fonte, que foi com o gestor, que foi com o CEO. E ele vai entender o que é que se precisa e vai dar o direcionamento, o caminho, para que aquele corpo, aquela equipe, possa desempenhar as suas funções, as suas responsabilidades naquela direção. O acompanhamento, porque se o líder simplesmente disser por ali e ele não for, pode acontecer de um ou outro por falta de conhecimento,
por falta de engajamento, que a gente vai falar já, esse liderado ele pode sair da rota que foi dado como direcionamento. Então, o líder precisa estar próximo, até para saber que se, durante o direcionamento dado, alguma coisa fugiu da percepção, da estratégia, ele precisa dar um novo direcionamento. Às vezes acontece, a gente cria um plano, a gente faz a estratégia, né, assim, mas quando a gente faz a validação, às vezes no meio do ano, a gente percebe que tem um pontozinho lá da nossa estratégia que a gente precisa realinhar, precisa reajustar a rota. E o líder precisa estar acompanhando a equipe para saber se esse é o momento de fazer esse redirecionamento. E a delegação. Essa delegação teve um exemplo aqui sobre negócio, né, de uma empresária que passa de 8 a 10 horas na semana fazendo aquilo que ela não é expert fazer. E que se ela for colocar em hora, o valor da hora dela é muito alta para ela estar fazendo uma atividade que não é de sua expertise. Então, delegação tem tudo a ver com isso. O líder ele precisa estar focado naquilo que, de fato, é seu papel. Aquilo que, de fato, está ligado à sua responsabilidade. Gente, aqui não quer dizer que muitas vezes o líder não vai precisar sentar e fazer um trabalho operacional, porque nisso ele vai, é outro pilarzinho também de engajamento, ele vai dizer ao time, eu sou parte de vocês. Mas se ele repete isso dia a dia, de fato, o papel de liderança fica quem? Quem está fazendo a liderança? Então, se o líder está fazendo o papel operacional. Então, a delegação é importante para que esse colaborador ele seja desenvolvido e que ele se sinta parte do negócio, que aí tem a ver com o pilar do engajamento. No engajamento, o líder precisa fazer gestão de pessoas, precisa cuidar das pessoas, precisa ouvir as pessoas. E aqui há uma mística que a gente precisa desfazer, que é fazer a vontade das pessoas, mas é fazer o que é necessário. Aquilo que é necessário precisa ser feito para o time. E uma das coisas necessárias é ouvir. A ouvida ativa, a escuta ativa, é uma das principais reivindicações dos colaboradores numa consultoria, por exemplo. Às vezes ele não quer o sim, às vezes ele quer ser ouvido. Um outro ponto é feedback. Eu não sei se ao final dessa palestra eu fui tão bem quanto eu vou achar que sim. E olha a presunção, olha, eu já estou dizendo que fui bem, né? Mas dizem que se você não se valoriza, ninguém lhe valoriza, não é verdade? Então, assim, se ao final eu não receber nenhum feedback verdadeiro, feedback real, aquele feedback que me sacode e diz assim, olha isso, faltou isso, senti falta disso, né? Esse feedback que me constrói, ou que me abre e me amplia a visão, eu não vou ter certeza se eu conseguir alcançar aquilo que eu gostaria de comunicar nessa manhã. E o terceiro ponto no engajamento é a liderança estratégica, que muitas vezes a gente ouve falar da liderança estratégica, mas parece que a liderança estratégica é assim. Agora eu vou usar o Alexandre como exemplo. Eu vou lá na sala do CEO Alexandre e converso com ele, recebo dele todas as instruções do que eu tenho que fazer na gestão de pessoas do grupo Recomendo, e aí eu saio de lá estrategicamente, e esse estrategicamente, às vezes, lê-se mentirosa, falsa, trazendo algo que não é real. E a estratégia aqui não tem nada a ver com isso. A estratégia é eu desenvolver para as pessoas do grupo Recomendo quais são os objetivos do Alexandre, que é o CEO, que é o meu líder, que é o diretor, enfim, a cadeira que está trazendo para mim as informações de onde a organização quer chegar. Então, a liderança estratégica é nada mais do que pegar as informações de onde a empresa quer chegar, como ela quer chegar, e eu transformar dentro da minha área comportamentos, atitudes, desenvolver pessoas e criar ações para que isso seja alcançado. E, por fim, não menos importante, os resultados. Os resultados, às vezes, vêm. E aí o Alexandre até falou assim, gente, coloca no sistema essas informações. Por que coloca no sistema? Porque depois a gente precisa avaliar, a gente precisa ter métrica. Do mês para o outro, a gente conseguiu avançar, de um mês para o outro, a gente conseguiu. Então, as métricas, elas vão nos dar direcionamento se de fato a gente está tendo resultado.
E, às vezes, o resultado vem, vou usar um exemplo de um time comercial, então a meta dele era bater 1 milhão de vendas no mês de setembro. Hoje é dia 29 e já está em 1 milhão e 200. E aí o líder está de braços cruzados, dizendo assim, a gente já superou a meta. Mas a pergunta é, a meta foi superada por quê? Ah, não sei, o que importa é que eu superei a meta. Importa? Porque, de repente, aconteceu algo específico que gerou uma demanda ou uma necessidade pontual para o teu produto ou para o teu serviço que se auto-vendeu. E aí, no mês que vem, se você não souber dessa informação, você sequer vai aumentar, chegar a 50% da meta, porque aquele evento foi pontual. E a gente falou muito sobre o furacão, né, lá dos Estados Unidos. Então, veja a situação pontual. Então, se os mercados lá, os grandes marketplaces, por exemplo, que vende água, está pensando que estourou aqui no mês de setembro, que vendeu água e não analisar e não fizer gestão de resultado, no mês que vem eles podem ter problema. Porque, graças a Deus, no mês que vem não está previsto um furacão. Então, eles não vão vender tanta água. Né? Então, a gestão do resultado é importante para que o líder traga também o compartilhamento com a equipe do que foi que levou aquele resultado. Para se manter, e aí vem o terceiro ponto, continuidade, ou para fazer uma análise e entender por quê, né, em caso de não ter alcançado os resultados. Então, esses são os principais pilares que nós, como empresários, como gestores, precisamos observar se a nossa liderança, se as pessoas que, de fato, estão trabalhando com o nosso corpo operacional estão desempenhando e fazer uma correlação com os nossos resultados. E falando em resultado, o que é que traz a gente fazer tudo isso, a gente pensar em tudo isso, a gente preparar pessoas e capacitar para estar sentado numa cadeira de liderança, cuidando de fato da operacionalização dos nossos processos, do nosso serviço, do nosso produto. A gente vai ter uma redução do turnover e do absenteísmo, que é um dos custos e dos percentuais mais altos dos KPIs de RH. Então, se você for pensar e comparar o turnover e o absenteísmo, talvez seja o maior percentual e índice de custo dentro da tua folha de pagamento. O aumento do engajamento e a produtividade dos times. Quando a gente fala de aumento de engajamento, a gente fala de pessoas que por si só vendem a nossa organização. Pessoas que não só amam o que fazem, mas amam aonde estão, né? E é muito louvável dizer, eu faço parte da empresa tal, e eu visto a camisa, e eu tenho genuinamente orgulho de fazer parte daquele grupo. Isso aqui eu não estou falando de postagem, por exemplo, do LinkedIn, que muitas vezes algumas empresas colocam isso de uma forma sutil, mas obrigatória para os colaboradores, né? Eu conheço organizações que colaboradores que não engajam dessa forma, eles são substituídos. Então, a gente percebe que, infelizmente, há uma necessidade de marketing forçado. Mas o melhor marketing é esse que vocês fizeram. E sim, aqui no Nordeste, a gente toma muito café. E eu já estou doida para comprar o café arábico da colega, porque vocês fizeram um baita marketing aqui, e é um marketing genuíno, é um marketing de quem disse assim, eu tomei, né? eu provei. Então, esse engajamento vai trazer mais sucesso para as organizações e também produtividade para essa equipe, que é um trabalho de não só maior volume, mas é um trabalho de maior felicidade, com redução de custo, de tempo, e esse amor mesmo pela camisa que eles estão vestindo. Promover qualidade de vida nas equipes, e aí qualidade de vida tem tudo a ver com resultado, porque se eu estou bem, eu dou o meu melhor, se eu estou bem, se eu estou feliz, eu naturalmente faço uma entrega de qualidade, e isso é importante que a gente tenha, e tenha a percepção nas organizações. E elevar os resultados da organização, e os resultados aqui são números, são valores. Eu queria deixar essa frase para vocês, que é uma frase que eu uso como slogan também da minha empresa, que é potencializando o seu talento e acelerando o seu desenvolvimento. Quero compartilhar com vocês, para que se apenas essa frase você entender como necessário e que vai gerar valor para você e para a sua equipe, para as equipes da sua empresa, através de uma liderança de valor, eu já estou muito satisfeita. Então, eu quero agradecer, né? Eu sou Paula Liz, trabalho com desenvolvimento humano e falamos hoje sobre liderança de valor e estou à disposição para perguntas e aquilo que eu puder mais também contribuir com todos vocês.
Muito bom, muito bom. Obrigada. Mãozinhas levantadas. Não esqueçam aí que tem que fazer pergunta e um elogio para ela não ir buscar o psicólogo, entendeu? Porque assim, todo palestrante, viu, Paulinho? Eu brinco que todo palestrante é assim, a gente tem que ter feedback, senão a gente busca depois um psicólogo, um psiquiatra, né? Onde foi que eu errei? É isso mesmo. Então, parabéns e gratidão por você mesmo aí. 90% do seu potencial, nós nem percebemos aí Muito que você obrigada. forçou sua voz, não, tá bom? Então vamos abrir, temos as mãozinhas aí, Reinaldo, depois o Edward, depois o Anselmo e depois o Carlos Cabreira. Paulinha, bom dia. Bom dia, Reinaldo. Foi fraca a sua apresentação, não gostei. Achei que você podia fazer um trabalho melhor. Eu tenho... Gente, um feedback desse do Reinaldo é para a gente chorar online, né? Do Reinaldo é para chorar, para chorar. Brincadeira, Paulinha. Te adoro, mulher, adoro você. Você é uma pessoa que eu amo de paixão. Prazer em vê-la, nem imaginava assim. Olha, parabéns pelo seu conteúdo. É assim, eu acho que você foi direto ao ponto na ferida. Você trouxe assim para a gente que somos empresários assim, uma reflexão bastante pontual nesse sentido de, olha só, o caminho é esse. Agora você tem que fazer a sua lição de casa. Você me deu aqui alguns toques muito interessantes para eu repensar coisas. Estou tentando, de alguma maneira, fazer assim uns ajustes internos aqui. Eu tenho lidado muito com trocas de pessoas, porque, assim, aquela história, você não admitiu certo, e às vezes o problema não é a admissão certa, às vezes o problema está mesmo assim na gestão que eu tenho internamente aqui para poder fazer tudo isso que você falou. Então, eu saio daqui, assim, bastante apreensivo e, assim, com essa visão bastante interessante do que você nos trouxe aqui, a mim particularmente, tá? Eu vejo aqui que tem empresas que estão muito bem-sucedidas com resultados. E quando você fala assim, olha, você veja o resultado. Se o resultado não está acontecendo, é porque, de alguma maneira, é a equipe, é o time, alguma coisa de motivação, pode ser um líder tóxico, que seja eu, pode ser as pessoas inadequadas, porque não foram devidamente treinadas, mas assim, não tem como a gente pensar e refletir de uma maneira séria e bastante profissional e madura para ver que as mudanças são necessárias, né? E ter coragem para mudar e se ajustar em relação ao produto, em relação ao mercado, em relação a pessoas e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu gostei muito do seu trabalho, foi muito legal. Quero conversar mais com você. Primeiro, assim, pela amizade que tem por você, pelo Sim, respeito que tem por você e pelo prazer de vê-la fazer uma apresentação, uma palestra tão bonita. Então, eu quero te agradecer. muito obrigada, Reinaldo. Estou, de fato, à disposição de todos vocês para trocar. E eu vou pegar só um pontinho do que o Reinaldo trouxe para aprofundar, que muitas vezes, como eu falei, a toxicidade é aquilo que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu muitas vezes que ser líder é isso. E a gente precisa desconstruir. Essa desconstrução tem um trabalho, né? E muitas vezes esse olhar, né, com alguém que é especialista. Alguém falou sobre especialista aqui, então é importante a gente ter um especialista para, de fato, nos ajudar no caminho, no direcionamento, para fazer uma transformação. E se o resultado é bom, significa que ele pode ficar ainda melhor, porque nada é tão bom que não possa melhorar, não Paulinha, é? para não ficar sem uma pergunta, eu gostaria que você abordasse só um ponto, que é assim, tudo que é excessivo passa a ser negativo. Por exemplo, assim, excesso de mimimi, tem vista toda uma onda, qualquer coisinha, não, o chefe é tóxico. Às vezes a toxicidade está na cabeça de algumas pessoas que, sabe, Sim, estão habituadas a agir de um jeito. E se você quer mudar alguma coisa, por exemplo, o pessoal está acostumado a trabalhar em casa, você agora sim, nós vamos mudar agora, trazer as pessoas para trabalhar na empresa. Ah, não, porque agora não sei o quê, não sei o quê. Aí viram uma baderna e a pessoa se revolta e faz um trabalho e não quer saber. Então, e você então agora, quando exige, faz alguma mudança, vira um mimimi, não, não vou, porque ninguém é, e fica uma história. Então, como é que você vê essa história do excesso, talvez dessa liberação, e fica com, vamos chamar de mimimi, todo mundo acha que sabe o que significa mimimi. Como é que você sim. vê isso? Eu tenho dois pontos aqui. Um é que liderança humanizada não tem a ver com posicionamento. O líder humanizado, ele tem posicionamento. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu sou uma líder que eu me considero e considero pela equipe, a última equipe que eu tinha quase 90 pessoas no meu time ligadas diretamente a mim, fora os indiretos, né? Então, eu tenho um know-how para dizer que eu tenho uma liderança humanizada por esse feedback desse time. E a liderança humanizada, por exemplo, é você não cobrar aquilo que você nunca deu. Eu não posso cobrar do meu time algo que eu nunca concedi, seja de conhecimento, seja de direcionamento. Então, a liderança humanizada não tem a ver com posicionamento ou a falta do posicionamento. Se eu já ensinei, se eu já dei o caminho,
caminho, você deu um feedback, eu preciso ter um posicionamento. E o segundo ponto está muito ligado ao mimimi aí, que aí é um mimimi que faz do gestor um líder tóxico sem ele ser, tem a ver com cultura. De repente, você tem alguém na sua equipe ou na sua empresa que não está alinhado à cultura da sua organização. E aí ele tem uma cultura muito, talvez, ligada a essa questão da maternidade, né? Aquele colaborador que tudo pode, que ele trabalhou na empresa, que tudo podia, tudo se dava um jeitinho. Então, isso precisa ser validado. A questão da cultura da empresa versus esse colaborador se está, de fato, alinhado a essa cultura, e a gente volta para recrutamento e seleção também, porque talvez o problema tenha sido lá na ponta, tá? Obrigado, Espero Paulinha. ter respondido. Muito bem. Obrigado. Obrigada. Quem faz a Minha, pergunta? minha vez agora, Paulinha, obrigado por ter vindo, né? Nós Obrigada fizemos uma pelo formação convite. recente, eu, a Paulinha e o Passadori, nos formamos aí numa educação executiva, somos educadores executivos agora e, graças a Deus, compartilhando, né, os conhecimentos, né, Paulinha? Então, muito Isso obrigado mesmo. por comparecer ao nosso grupo. Mas o que eu queria falar é o seguinte, de tudo que você falou, são coisas importantes, mas eu acho que o exemplo do líder, ele é fundamental para engajar as pessoas. Aí eu vou dar 2 exemplozinhos e eu queria que você comentasse a respeito disso. Claro. Quando eu tinha uma empresa de informática, cheguei a ter 59 colaboradores em determinado momento, e quando a faxineira faltava, eu pegava, saía da minha sala, que eu sabia que a faxineira não veio, ia em todas as salas e recolhia o lixo, para não acumular o lixo nos baldinhos, nos cestinhos, né? E eu fiz isso umas 3 ou 4 vezes. E depois eu percebi que eu não precisava mais fazer, porque o pessoal mesmo começou a fazer, né? Começou a recolher o lixo, né? Quando a faxineira não vinha, né? E não só ele recolhia o lixo, como a própria faxineira falou, nossa, de um tempo para cá está mais fácil de fazer a limpeza, porque está tudo organizadinho, as pessoas se sujam, já limpa ali, não fica, né? Então esse é um ponto. E muita gente me criticava quando eu contava essa história. Nossa, você como chefe, você como dono da empresa, você sai recolhendo lixo, né? E aí teve uma vez que eu fui dar uma palestra na Honda, aqui no interior de São Paulo, e o vice-presidente da Honda estaria presente nessa palestra. E eu falei, caramba, e me falaram isso 5 minutos antes de começar a palestra, né? Aí você já fica meio assim, né? Fala, nossa. Aí entra um japonesinho, baixinho e tal, e a pessoa que está do lado, ó, esse aí é um vice-presidente. E aí ele veio caminhando, e no meio do caminho, ele viu, eu não lembro se era um palitinho, alguma coisa no chão, e ele baixou, pegou aquilo, levou no lixo, jogou e falou, puxa, isso aí, e vindo para a minha direção, falou, olha, a gente precisa tomar mais cuidado porque isso podia causar um acidente, né? Então, o vice-presidente da Honda nessa... Aí nós conversamos, eu fiz a palestra, foi muito legal, mas o ponto é, o quanto importante é esse tipo de exemplo para você engajar os colaboradores? É totalmente importante. Porque, assim, aquilo que eu falei, a gente só dá o que tem. E tem uma frase que eu gosto muito, que gentileza gera gentileza. Então, isso é você, de fato, convencer as pessoas pelo exemplo. Eu sei que passa na cabeça de muito colaborador dizendo assim, nossa, o vice-presidente fez isso, porque eu não posso fazer. Né? Isso aí entra no outro viés, né, de questão de merecimento, de posição, de hierarquia. Mas eu quero dizer que, dentro dessa questão da gentileza, dessa importância de estar num ambiente saudável, num ambiente salutar, num ambiente de higiene, como foi o exemplo que você trouxe, num ambiente de segurança, que foi o que ele se preocupou, o líder precisa exercer. Qual é o ponto aqui de atenção? É que você sai da sua posição para exercer, seja qualquer outra função ou atividade, mas você precisa, de fato, de imediato retomar. Porque, senão, se você não tiver cuidado, você passaria a ser o faxineiro substituto. E isso também não pode acontecer. Mas você só deu o exemplo porque você, de fato, tem isso nato, isso é natural. Né? Se fosse algo forçado, para, de fato, engajar as pessoas iam dizer, olha, está fazendo só para a gente fazer, só para dar um recadinho. Né? Então, a genuidade daquilo que você faz é que, de fato, engaja as pessoas para que esse comportamento seja algo natural e veja que melhorou o índice. Olha eu falando de índice de novo, né? O índice, né, os números, os gráficos de limpeza e facilidade de higienização do seu escritório. Vamos lá. São? Paula, eu convivo com
este problema diariamente. Eu sempre falo, empresa em dificuldade, vocês, um CNPJ em dificuldade, que eu falava isso era meu sócio, um CNPJ em dificuldade significa que você tem antes um CPF com problemas, tá certo? Eu convivo com isso o tempo todo. A palavra na palestra que eu costumo fazer, porque as empresas quebram, porque empresas quebram, eu falo que a grande tônica da recuperação ou do ajuste da empresa é a palavra mudar, mudança. Se você não fizer mudanças, não muda. Você vai perpetuar o seu problema, perpetuar a ineficiência ad eterno, até quebrar, né? E aí que reside a grande dificuldade. A mudança. O empresário resiste muito a mudar. Existe um mantra dentro do mercado de recuperação de empresas que diz o seguinte: quem leva a empresa à dificuldade não tira. Por quê? Porque ele não quer mudar, ele não aceita a mudança. Ele não aceita. Para ele mudar, significa ele reconhecer que ele errou antes. Em algum momento ele errou. Uma grande massa de empresários, quando eu falo empresário, eu falo pessoas, né? Aceita. A gente mesmo, às vezes, não quer aceitar que errou. E aí fica negando, né? Um negócio óbvio. A grande massa aceita, mas existe um percentual que é menor, mas que não aceita, não quer aceitar a mudança. E continua falando o chicote para baixo, dizendo que está todo mundo errado, quando ele é o errado, né? Eu aprendi em 11 anos, quase 12, já que eu faço recuperação e reestruturação de empresas, o grande problema está no empresário e você precisa, muitas vezes, ser o psicólogo desse empresário. Só que a gente não tem essa formação, né? Não tem essa formação. Mas a mudança é a palavra, é a chave. Quando o empresário entende que ele precisa mudar, ele entende que ele errou lá atrás, e errar é humano, ninguém é infalível, aí as coisas fluem. Quando ele não entende, enquanto ele não aceita, vai mudar. Eu tenho um cliente atualmente, um dos meus clientes atualmente, que está num drama existencialista porque ele percebeu os erros que ele cometeu no passado. Todos os erros que ele cometeu no passado. E ele chora, de lágrimas, quando a gente conversa. Eu tenho até amenizado o tom da conversa com ele, justamente porque está ferindo. Mas isso é bom, ele está entendendo que tem que mudar. Se ele não entender, eu fui gestor de uma empresa quase centenária, ela tem 80 anos de vida, está na terceira geração, e literalmente acabada, porque a segunda geração já acabou e a terceira geração está enterrando, e não tem jeito. A primeira geração errou, a segunda geração perpetuou o erro, e a terceira geração continua insistindo no mesmo erro. É igual tortura, né? O torturado sofre, sangra, grita e, no fim, morre. Empresa em dificuldade, se não mudar, é a mesma coisa. Sofre, sangra, grita e acaba morrendo. E vai morrer. O grande problema é a mudança. Como é que você encara quando você está... Tudo isso para fazer uma perguntinha simples. Como é que você encara mostrar para o empresário que ele precisa mudar? Eu quero te ouvir, porque eu vou aplicar isso para mim. Então, Anselmo, eu vou falar de mudança. Ele não precisa focar se ele errou, se ele não errou, até porque as mudanças que muitas vezes nós precisamos fazer tem a ver com a mudança, por exemplo, mercadológica. A gente está falando, por exemplo, de tecnologia. Quem imaginava 3 anos atrás que a gente ia estar reunido e vocês iam estar trocando informação com uma pessoa, por exemplo, que está no Recife? Então, essas mudanças, por exemplo, do mercado, essas mudanças que o mundo tem passado, ela já traz para nós a necessidade de mudança e de transformação. Então, aqui eu entendo que o foco não é se eu errei, se eu não errei. O importante aqui é que eu preciso trazer de forma contemporânea a necessidade de ajuste, a necessidade de mudança. Então, não falaria da dor, eu acho que a dor ele já está sentindo, ele já tem um reconhecimento de fato onde falhou, e aqui é pensar de uma forma positiva, de uma forma entusiástica, que a gente precisa mudar, porque o mundo muda a todo instante. A gente está aqui nesse momento e coisas estão acontecendo. E talvez ao sair daqui você vai receber informação que você precisa reajustar alguma coisa na tua organização ou até na tua vida, porque as coisas mudam. Então, pensar nesse foco, que as mudanças são necessárias, porque tudo muda o tempo inteiro, e a gente precisa estar em transformação, né? Então, é importante que todos nós reconheçamos a necessidade da gente estar atualizado com aquilo que, de fato, é necessidade para a gente alcançar os nossos resultados, aquilo que a gente, de fato, deseja.
Espero ter lhe ajudado, mas se precisar de alguma coisa no privado, pode me chamar também. Maravilha, maravilha. Pessoal, nós estamos caminhando aí para o encerramento, tá? Vamos manter o cronograma aí, vamos fazer umas perguntas rápidas aí. O Carlos, depois o Luiz, e aí encerramos. Só responder o Anselmo aí. Anselmo, é aquilo que eu falei. Por que que as coisas se repetem na vida e a pessoa tem medo de ver a verdade? Então, a resposta dele está nele mesmo. Um terapeuta ajuda muito mais do que vocês possam imaginar. Mas vamos lá, Paula. Vamos sim. Eu vi a sua palestra, parabéns. Obrigada. Dinâmica, vai nos pontos mesmo, toca aonde tem que ser mexido, aonde muitas vezes o empresário quer olhar para um lado, mas o problema está para o outro. Então, você tocou nos pontos que tem que ser mexido e não aonde o empresário quer dirigir o olhar. Mas eu anotei aqui uma pergunta, que é dentro do seu tema: como ter um bom líder e não perder um excelente colaborador? Porque o começo seu foi justamente esse, né? Às vezes a gente promove a pessoa e perde um excelente colaborador e ganha um péssimo líder. Carlos, assim, em geral, a gente vai precisar analisar se, de fato, aquela promoção, vou falar de uma promoção, a gente tirou alguém de uma área operacional e colocou numa liderança, e ele, de repente, não foi capacitado. Então, de imediato, fazer a capacitação, fazer, de fato, o incentivo para que ele também faça aprimoramentos, porque aqui a gente não está falando só de questões técnicas, a gente está falando de questões comportamentais também, né? A gente está falando muito mais, talvez, de questões comportamentais do que de questões técnicas, porque, possivelmente, se ele está citado nessa cadeira de liderança, tecnicamente, ele tem know-how para estar ali. Talvez a questão comportamental como líder é que não foi aprimorada, ele de fato não foi desenvolvido. Então, o primeiro passo é esse. Mas existem situações que a gente precisa fazer substituição? Existe muito, porque aquela pessoa, de fato, ela não está para o momento que a tua organização pede para aquela cadeira de liderança. Eu não estou dizendo aqui que ele nunca vai chegar lá, mas talvez o que você precisa hoje para aquele time, para aquele resultado proposto, aquela pessoa não está no momento. E a gente sabe que tempo, dizem que é dinheiro. Eu vou mais, tempo é vida. Porque sem vida a gente não produz nada, né? Então, tempo, muitas vezes, na organização, é o que vai trazer a salvação, né? Para que aquela empresa ela continue avançando, continue produzindo e trazendo resultado. Mas, se quiser também aprofundar um pouco mais desse caso detalhadamente, também eu estou à disposição, tá? Espero ter te ajudado. Luiz? Já anotei seu telefone. Fala, Carlos. Não, só para Carlos? falar para Paula que eu anotei o telefone dela aqui. Vou entrar em contato, sim. Paula, bom dia. Pegando esse teu finalzinho de resposta, Elmo, vem uma dúvida que, assim, em alguns momentos se fala em mudança, se trata de mudança, mas você percebe que essa mudança não vai, né? Por mais exemplos que você possa dar. Aí você chega a uma conclusão que, às vezes, o que é mais rápido no momento e retoma-se depois é fazer o afastamento da pessoa. Afastamento ou daquela função ou daquela situação. E quando você fala de um auxiliar, de um assistente, você joga para outro departamento, conversa com alguém, ele tem potencial, mas aqui não está se adaptando, eu enxergo isso relativamente mais simples. Mas quando você fala de um gerente, de um diretor, do dono da empresa, muitas vezes caiu ali assumindo empresa familiar, que é muito a minha realidade aqui, isso não é tão fácil. O que você pode argumentar sobre isso, de como chegar nesse nível e falar, será que não é melhor você parar com tal função ou se afastar um pouco, ou vamos botar alguém mais técnico, enfim, o que você pode dizer para quando a gente realmente sente, depois de um determinado tempo, que a melhor situação às vezes é afastar o dono ali e falar, vai curtir umas férias e me dá 90 dias, sei lá, 60 dias. Muito bom. Vou tentar ser rápido, mas eu vou te responder com uma situação que eu vivi alguns anos atrás.
eu fui convidada para fazer a implantação de RH, então eu também tenho essa expertise de implantar RH do zero, e era uma empresa familiar, tinha a matriz e mais 3 filiais, era um varejo específico da odontologia, e a gente tinha os donos ali fazendo tudo, sendo referencial de tudo, e no diagnóstico a gente descobriu que parte dos problemas dos não resultados tão bons era por conta da gestão deles, né? Então eu fiz um plano de desenvolvimento de liderança, para vocês terem ideia, que eles participaram. Então, eu fazia com todos os gestores e eles também participaram. E aí, Luiz, essa questão da conscientização com dados, né? Então, eu sou uma pessoa de gestão de pessoas, já deu para perceber, mas que eu gosto muito de número, né? Então, eu gosto de dados para comprovar aquilo que a gente está dizendo, que muitas vezes as pessoas entendem como feeling, né? É também de capacitar essa pessoa. Muitas vezes, esse gestor, ele precisa entender que, por mais que ele tenha, e aí eu estou falando desse seu caso específico, mas de forma analógica, o sangue azul, ele não foi preparado, às vezes, para sentar naquela cadeira. Ele tem, de fato, o respaldo de estar ali, porque ele faz parte da liagem, mas ele não tem, talvez, a expertise, ele talvez não tem de forma natural aquilo que o pai, que o avô, quem criou, o negócio tinha, e ele precisa se preparar, inclusive, pelo nosso momento, aquilo que eu falei anteriormente, que a gente está num mundo de transformação muito rápida. Então, esse diagnóstico precisa ser feito, precisa ser validado através de métricas, e essa pessoa, de fato, precisa ser desenvolvida. Se durante esse período é necessário o afastamento, isso precisa ser dito com muita clareza, com muito respaldo de números, de dados, de gráficos e sensibilização, para entender se ele, de fato, quer continuar, fazer com que a empresa cresça, desenvolva e permaneça no mercado de forma competitiva, ou se continue apenas sangrando, sofrendo e não avançando como talvez gostaria. Espero ter te ajudado também. Paulinha, proponho que você deixe o seu celular no chat, alguém pediu aí? Vou colocar agora. Eu tenho, mas pode Obrigada. ser que alguém que queira entrar em contato com você não tenha. Fica a sugestão. Muito obrigada. Isso, aproveitem aí esses minutinhos aí de encerramento para pegar os dados no chat lá. Lá tem a possibilidade de você gravar os dados ali colocados e vão servir aí de referência para vocês. Como é que grava, Marcelo? Marcelo, só um minutinho. É importante que quando for gravar, mandar mensagem no chat, verifique se está ali para todas as pessoas, porque às vezes o chat vai mudando para a última pessoa que mandou a mensagem, tá? Ô, Cris, para te orientar aí, quando você abre o chat, lá embaixo tem 3 pontinhos. Você clica nele. Ah, não, peraí, deixa eu ver. Já achei aqui, legal. Achou? Ótimo, obrigada. Nossa, o que eu já perdi de oportunidade por conta disso. Que acabou a reunião, putz, não anotei. Maravilha, maravilha. Você achou lá, né, como salvar? Obrigada. Pessoal, chegamos aí pontualmente no horário. Queria agradecer a Paula aí pela excelente palestra. Eu acho que a gente poderia fazer uma série de perguntas e posicionamentos aí da nossa vivência, do nosso dia a dia, aí está muito ligado a isso, né? A liderança e todas essas formas aí de posicionamento. Enfim, eu queria agradecer a todos aqui presentes, reforçar aí para que vocês tenham aí uma excelente semana, uma semana de muitos contatos, muito networking, muito papo de valor, muita recomendação, para que a gente volte aí a semana que vem com força total, trazendo aí convidados na nossa rede de relacionamentos. Agradeço a todos. Se alguém tiver colocar alguma coisa em 2 palavras, fique à vontade, senão encerramos aqui. Gratidão, Alexandre. Paulinha. Gratidão, viu, querida? Beijo no Paulinha. Eu que agradeço, pessoal. Paula, Bom dia para todos. Paula, põe seu contato. Chegou aí para vocês? Agora ela pôs. Tá, Pois. pronto. Ó, tá vocês aí. têm 30 segundos para salvar o chat, hein? Vai encerrar. O Alexandre vai cortar aí, ó, nós vamos cair todo mundo. Quem não conseguir Então, salvar, me manda mensagem no WhatsApp que eu mando o chat salvo. Maravilha. Bom dia, pessoal.